era para sair, mas com muito orgulho eu tenho essa história para contar para vocês. E a Flow Mentor tem desde 2020, junho de 2020, ela existe aqui para levar educação para tudo que é lugar. Nossa missão é educar. E um dos nossos produtos é o Flowing. Ele se chamava Clube Flowing e agora ele se chama Flowing. A gente fez vamos dizer, uma remodelagem do produto e a gente tem um novo formato de encontros. Como é que vai funcionar esse novo formato de encontros? São dois encontros por mês. Esse é o primeiro. Cada mês tem um tema. O tema do mês de abril é leucemia linfóide aguda B, LLAB. Então, hoje a gente tem um tema, hoje a gente tem o primeiro encontro. O primeiro encontro sempre, todo mês, vai ser aberto para o público em geral, para todo mundo. Então, vai ser essa aula, uma aula ao vivo, com discussão, com convidado, e a gente vai tentar tirar o máximo aqui do proveito, né, de levar para vocês o conhecimento de ponta, integrando sempre tudo que tem disponível para aquele tema do mês. Nas semanas seguintes, a gente tem outras atividades. Então, tem as atividades interativas dentro do Flowing, com mapa mental, com dicas, casos clínicos, discussão, sempre envolvendo morfologia, citometria de fluxo, citogenética e biologia molecular. E no final do mês, a gente tem um outro encontro, uma outra aula, com uma outra discussão mais focada na parte técnica. Então, a gente tem, por exemplo, para esse mês, nosso segundo encontro, é doença residual mensurável, acompanhamento de LLAB, certo? Só que o segundo encontro, ele não é aberto para todo mundo. Ele é um grupo dos membros do Flowing. E aí a gente vai divulgar como é que isso vai funcionar lá no grupo aberto do WhatsApp que vocês estão. Se alguém aqui não tiver no grupo do WhatsApp, o grupo chamado Grupo Aberto, depois manda uma mensagenzinha no chat que a gente vai ver, manda o link para vocês, tá bom? Então, essa é a forma do Flowing nesse momento, ok? Bianca, apareceu aí um. Isso, voltamos aqui. Muito bem. Podemos passar para o próximo. Então, hoje, como eu falei, a gente vai começar a nossa interação no diagnóstico integrado da LLAB. Eu tenho o prazer aqui de receber hoje, né, eu já me apresentei, a Daniela Borri, que ela é biomédica, mestre em hematologia, especialista do Hospital Albert Einstein e é da nossa equipe da Flow Mentor. E também a gente vai receber hoje, assim, com muita honra, eu estou muito feliz de tê-la aqui, a doutora Elizabeth Xisto Souto, que ela é médica hematologista do Hospital Albert Einstein e do Hospital do Amor de Barretos. Ela, nesses dois lugares, atua na hematologia laboratorial, na citometria de fluxo, e ela também é médica do Hospital Brigadeiro, onde ela atua em oncohematologia clínica. A Beth é uma grande amiga, trabalhamos juntos, ela me salvava todas as tardes quando eu tinha todas as minhas dificuldades lá na citometria de fluxo, ela chegava brindando lá, a gente chamava de dizer, a rainha chegou, graças a Deus. E daí, no final do dia, tudo era paz. Era sempre um filme bonito quando ela estava. Quando ela estava de folga, era ruim, porque a gente tinha que se virar sozinho. Mas, obrigado. Então, eu vou aqui abrir o palco para a doutora Beth começar a nossa primeira atividade do Flowing do mês de abril. Bom, primeiro, boa noite a todos. Eu estava aqui dando uma espiada quem são essas 59 pessoas que estão aqui assistindo. Alguns eu conheço, alguns não, mas é um grande prazer ter todos vocês aqui. Também um grande prazer ter recebido esse convite através do Rodrigo, mas agradeço também a toda a equipe do Flow Mentor. É realmente um prazer. Então, vocês imaginam que se o Rodrigo falou que ele tem aí 20 anos de hematologia e 12 de citometria, eu nem vou falar quanto eu tenho de hematologia e de citometria. Mas é uma história bonita, de qualquer maneira, eu acho que eu assisti o surgimento, né, da citometria de fluxo, e se o Rodrigo começou com Calibur, você falou Calibur, né? De 4 cores.
E eu fiz imunofenotipagem com imunofluorescência, né? Microscópio de fluorescência. Então, vocês imaginam que era isso. Então, para mim, é muito legal a gente ver onde nós chegamos e acho que ainda vamos ver coisas muito mais bacanas ainda para chegar a um diagnóstico preciso. Então, hoje o tema é LLAB, mas é claro que eu vou falar um pouco do que é uma leucemia aguda, né? Para dar um contexto e principalmente porque eu vi aqui na audiência que nós temos um público bastante heterogêneo, então eu acho que é importante a gente começar pela definição, né? Então, a leucemia aguda ela é uma neoplasia de células progenitoras hematopoéticas. Essas células elas perdem a capacidade de diferenciação e maturação, proliferam de formas desordenadas e substituem os elementos normais da medula óssea. Além disso, essa neoplasia ela pode ser de diferentes linhagens celulares hematopoéticas. O próximo, por favor. Então, nós temos as células perdem a capacidade de diferenciação e maturação, proliferam de forma desordenada, substituem os elementos normais da medula óssea e podem comprometer diferentes linhagens celulares. O próximo. Aqui nós temos um desenho mostrando a arquitetura normal da medula óssea, né? Então, é importante nós sabermos que a medula óssea, assim como os vários órgãos, ela tem uma arquitetura que é uma arquitetura normal. E as células, ou sinusoides, ou as trabéculas ósseas, todas elas têm uma anatomia, têm uma posição anatômica fixa. As células também. Então, nós podemos ver, se a Bianca puder apontar para mim ali, progenitor, células progenitoras. A gente vai ver que isso, muito bem. As células progenitoras, elas sempre ficam, assim como o stem cell, aí eu não sei por que eles colocaram esses dois nomes separadamente, elas ficam perto da trabécula óssea, por exemplo, né? Então, quando nós temos alguma anomalia na medula óssea, nós vemos que essas células progenitoras, elas podem estar na região central da medula óssea, o que é anômalo. Próximo slide, por favor, Bianca. Próximo, isso. Isso. Então, nós vimos, então, que se perde a arquitetura na leucemia aguda, e aí, aqui, eu tenho certeza que todos vocês conhecem um esquema da hematopoese normal da medula óssea, então nós temos aí as diferentes linhagens que a stem cell pode se diferenciar, e os diferentes estágios de maturação de cada uma dessas linhagens. E no próximo, por favor, Bianca. Nós temos, então, aqui duas fotos. A primeira de cima da medula óssea normal, em que nós podemos identificar que nós temos diferentes células nessa lâmina. Então, se a gente olhar bem, a gente vai ver que nós temos células pequenas, que podem ser os linfócitos, os eritroblastos, temos células um pouco maiores, que podem ser células granulocíticas. E na foto de baixo, nós podemos identificar que parece-nos que tem apenas um tipo de célula, uma célula grande, já com cromatina mais frouxa, mostrando muito bem essa diferença entre uma medula óssea normal e uma medula óssea comprometida por uma leucemia aguda. O próximo. E se nós formos falar da apresentação clínica da leucemia aguda, nós teremos que considerar que elas estão relacionadas, todas as manifestações, 1, a falência da medula óssea, e 2, a infiltração de órgãos. Então, se nós falamos da falência de medula óssea, nós vamos ter a anemia,
Então, o indivíduo vai ter palidez e mal-estar, a trombocitopenia, então nós vamos ter os hematomas, as petequias, os sangramentos. Se a Bianca quiser ir apontando, acho que também ajuda. A neutropenia, então nós vamos ter a febre e infecções. E a seguir, na infiltração de órgãos, nós vamos ter a expansão do espaço medular, ou então a conhecida dor óssea, dor articular, a infiltração do baço com esplenomegalia, a infiltração do fígado, hepatomegalia, os linfonodos com adenomegalia, a infiltração do sistema nervoso central, levando a sintomas neurológicos, a infiltração gengival, de mucosa oral, levando ali a hipertrofia de gengiva e lesões orais. O próximo, por favor. E aqui, mais esquematicamente, exatamente o que nós falamos, então, os sintomas gerais: febre, perda de peso, infecções, astenia, perda de apetite, ter eventualmente falta de ar, cansaço, e citando aí tudo que nós já falamos no slide anterior, mas de uma forma um pouco mais artística, mostrando e para a gente lembrar de tudo isso. O próximo, por favor. E aqui, então, nós vamos falar, finalmente, do diagnóstico laboratorial. Como que nós fazemos, ou pelo menos suspeitamos, do diagnóstico de uma leucemia aguda? Claro, nós começamos pelo hemograma, né? Então, eu sempre digo que eu não sou nada sem o hemograma. De verdade, assim, quando eu começo a atender um paciente, me irrita muito quando o hemograma está lá nas últimas páginas dos exames que o paciente me traz. E aí eu pego todas as páginas, passo para trás, o hemograma é o que eu olho primeiro. Então, começa ali, é verdade, alguém riu aí, não sei quem foi, mas é verdade, eu sou muito dependente, o hematologista é muito dependente do hemograma. Então, no hemograma, a gente vai olhar primeiro os índices hematimétricos, né? Então, se tem anemia, se tem leucopenia ou leucocitose, plaquetopenia, eventualmente até VCM, HCM, a gente vai ver um pouquinho isso depois. Daí a gente vai ver a morfologia, tanto de sangue periférico, quanto de medula óssea. Citoquímica se faz ainda muito pouco, né? Muito pouco, raramente, mas quem já tem aí alguns anos, né, como o Rodrigo, eu, deve ter outras pessoas aqui na sala que também tem vários anos, já fez bastante citoquímica, e aí a gente pode destacar aqui a peroxidase e o PAS. A imunofenotipagem por citometria de fluxo é hoje, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta importantíssima e não se concebe mais fazer um diagnóstico de leucemia aguda sem a imunofenotipagem por citometria. E é claro, hoje nós vamos falar isso várias vezes aqui, hoje a gente tem que seguir para citogenética e biologia molecular, né? Então, a gente vai ver aí ao longo das apresentações o quanto é importante se ter esse diagnóstico desde lá da ponta, do hemograma até a biologia molecular. O próximo, por favor. Então, aqui no hemograma, mais uma vez, a gente pode ter a anemia, a leucopenia ou leucocitose, a plaquetopenia, a presença de células anômalas. E sim, pode acontecer de a gente ter uma leucemia e a gente não ter os blastos no sangue periférico? Pode acontecer. Na LLA, é menos frequente, mas pode acontecer, e também pode acontecer de nós confundirmos, por exemplo, essas células com linfócitos. Então, é muito frequente nós recebermos na clínica pacientes que já tinham algumas dicas de que ele podia ter uma leucemia aguda, pela história clínica, né, por tudo aquilo que a gente viu, febre, fraqueza, já algumas petequias ou até hematomas, algumas dicas,
E ele veio com um hemograma com uma anemia, talvez uma leucopenia ou uma discreta leucocitose, e aquela porcentagem de linfócitos bastante alta, 70%, 80%, e nenhum relato de célula anômala. Pode acontecer? Pode, especialmente na LLA, que é o nosso tema de hoje. Né? Então, para quem trabalha em laboratório, na rotina do setor de hematologia, há que se ter muita atenção quando se pega um hemograma, que ele não tem só anemia isolada, ele tem uma anemia, ele tem uma plaquetopenia, ele tem uma leucopenia ou uma leucocitose, e aí o equipamento, ele contou tudo como linfócito, mas ele deu algum flag de blasto, de célula imatura. Esses são os casos que tem que olhar a lâmina com atenção para se procurar essas células anômalas, essas células blásticas. Em criança, especialmente, é muito frequente se ter blastos pequenos que se assemelham aos linfócitos e que a análise morfológica desse sangue periférico é muito importante. No mielograma, nós vamos ver, eu vou mostrar para vocês aqui um caso, então nós vamos ver a substituição da medula óssea por essas células blásticas. O próximo, por favor. Então, antes, né, então lá quando a gente não tinha citometria de fluxo, nas LLAs a gente tinha essa classificação morfológica, né? Então isso é uma coisa antiga, mas hoje ainda a gente procura tentar identificar essa morfologia que eu vou mostrar para vocês. Então, a classificação morfológica antiga era na LLA L1, L2 e L3. Na L3 aqui eu coloquei um X, porque essa célula aqui, eu tenho certeza que vários de vocês conhecem, né, que é da leucemia linfoma Burkitt, com o advento da citometria, da imunofenotipagem, da citometria de fluxo, se viu que essa célula era uma célula madura, não era uma célula imatura. Então, hoje, como vocês sabem, o linfoma Burkitt, ele é classificado dentre as neoplasias de células B maduras. Então, saiu esse subtipo aí das leucemias linfoblásticas. Então, nós ficamos aqui com, basicamente, dois tipos de blastos na LLA, que é a L1, que essa é a célula perigosa que eu falei para vocês. Então, são células que não são muito grandes, tem uma alta relação núcleo-citoplasmática, isso é uma boa dica. E ela tem uma cromatina discretamente frouxa, apenas com esboço de nucleolo. Então, nós temos aí 5 blastos, nós temos ali o segundo blasto com esboço de nucleolo. Isso, muito bem, Bianca, obrigada. Então, essa é a célula perigosa que muitas vezes passa como um linfócito, né, se não se olha com atenção à morfologia. Já o blasto L2 já é uma célula de maior tamanho, já tem um pouco mais de citoplasma, a cromatina é muito mais frouxa, e aí, nessa foto, a gente vê vários blastos com nucleolos bem evidentes. Obrigada. Então, essa já é uma célula que se olha e se vê que realmente é um blasto, não costuma passar desapercebido. E aqui eu não poderia deixar de apresentar para vocês, principalmente para os mais novos que não conhecem, é uma citoquímica que é o PAS, um PAS positivo, essa característica em bloco que tem ali na primeira célula de cima, é uma característica bastante marcante da LLA, né? E aqui, então, vocês devem estar se perguntando, LLA o quê? B ou T? A gente não está falando em linhagem aqui, a gente está falando em morfologia de leucemia linfoblástica e uma citoquímica que realmente, naquela época que eu digo,
às vezes, que acho que era a época das trevas, né? A gente não sabia o que era, se era uma célula LLAB ou T. É verdade, gente, a gente não sabia. A gente imaginava. Depois a gente avançou. Então, vamos lá, vamos avançando. O próximo, por favor. Então, a gente avançou da morfologia e da citoquímica. Próximo. Para a imunofenotipagem por citometria de fluxo. O próximo. E aí, a gente conseguiu avançar dizendo se essa célula é imatura, ou seja, se ela é blasto, qual a linhagem dessa célula, e mais ainda, ela se diferencia a um tipo B ou T e qual o estadio de maturação dessa célula. Próximo, por favor. Então, nosso tema de hoje é a leucemia linfoblástica aguda B. E essa é a ontogenia da célula B normal. E eu posso dizer para vocês que na LLAB, a célula neoplásica, ela também pode seguir esses estadios de maturação. Então, nós partimos desde a célula ProB, em que nós temos marcadores de maturidade CD34 e TDT, e o marcador B que mais precocemente aparece, que é o CD22, e vamos avançando. O segundo estágio, nós temos aí uma célula que tem os marcadores de maturidade, já tem o CD19, mantém o CD22, e olha o que aparece, o CD10. Então, esse é o estadio a seguir, né, da célula B. E depois, então, aí nesse terceiro estágio, além do CD10, aparece a imunoglobulina de citoplasma. Então, na classificação das LLAs-Bs, a gente chama o primeiro estágio de LLA-ProB, o segundo, no nosso meio, ficou conhecido como CALA, né, LLA-B-CALA. Esse terceiro estágio é conhecido como LLA-pré-B. E esse quarto estágio, alguns autores, que daí nós já temos o aparecimento da imunoglobulina de superfície, alguns autores chamam esse estágio de uma LLA-B transicional. Isso a gente escuta muito pouco, e também realmente é mais difícil a gente ter uma LLA-B com essas características. E depois sai aqui do nosso escopo já para uma célula B madura, que perde o CD10, que tem um CD20 muito bem marcado, não tem os marcadores de maturidade, e, por fim, o plasmócito. O próximo, por favor. Então, nós vamos apresentar aqui um caso de uma paciente de 53 anos, que tinha uma história aguda de febre, de fraqueza, de dor de garganta, tinha palidez cutânea mucosa e uma discreta hepatoesplenomegalia. Próximo. No hemograma, então, se vocês lembram, ela já tinha aqui anemia, justificando aquela fraqueza que ela sentia. O VCM e o HCM eram normais, então, uma mulher de 53 anos, não imaginamos que ela tinha perda menstrual, né? E ela tinha esse HCM e VCM normais, então não parecia ser uma anemia carencial. Que já tinha leucocitose, né? 51 mil leucócitos. E olha só, o hemograma dela saiu com 85% de linfócitos. E plaquetopenia de 73 mil. Então, aqui, acho muito importante a gente parar aqui nesse hemograma, porque isso pode ser o nosso dia a dia. Então, se a gente vê um hemograma desse, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar essa lâmina, porque não pode ser linfócito. A gente imagina que não deve ser linfócito, deve ser blasto. E aqui o mielograma
eu vou mostrar para vocês com 90% de células blásticas. O próximo, por favor, Bianca. Aqui, nós temos o mielograma dessa paciente, mostrando praticamente só blastos. Nós temos alguns blastos menores, realmente. Se a Bianca puder apontar, isso, né? Mas a gente tem, sim, alguns blastos de maior porte, com cromatina bastante frouxa, com esboço de nucleolos. Então, assim, a gente não tem dúvida de que essas células são células blásticas, tem uma cromatina bastante delicada, que realmente lembram o blasto linfóide. Próximo. E aqui, então, a citometria de fluxo. Então, aqui na citometria de fluxo, nós podemos ver no primeiro gráfico que nós temos, esse é um gráfico de SS por CD45. O SS, como vocês sabem, eles vão ver vai medir para a gente a granulação dessa célula. O nosso blasto é o que está em azul, então nós vemos que é um blasto que tem um CD45 de fraca intensidade, quando a gente compara ali com o linfócito, que está em roxinho. E ele é um blasto pouco granular, né? Que é realmente o que a gente vê quando a gente vê o blasto linfóide. No segundo gráfico, a gente vai ver que nós temos o CD19 e o CD34, 19 no Y, 34 no X, e esse blasto é positivo para ambos. Então, a gente já mostrou aí que tem um marcador de imaturidade, que é o CD34. Se vocês lembram, lá no começo eu disse que na citometria de fluxo a gente tem, primeiro, que reconhecer se é blasto. Então, ter um marcador de imaturidade, a gente já tem o CD34. Qual a linhagem? A gente já tem um marcador de linhagem aqui, que é o 19. No segundo gráfico, mais um marcador de linhagem B, o CD79A, citoplasmático. No terceiro gráfico de cima, eu tenho mais um marcador de imaturidade, que é o TDT, junto com o CD19. No quarto gráfico de cima, é só para mostrar para vocês que a mieloperoxidase e o CD3 citoplasmático são absolutamente negativos. Então, são marcadores definidores de linhagem T e mieloide que não estão presentes. Guardem isso que eu falei. Depois eu vou explicar por que é tão importante a gente guardar isso. No primeiro gráfico da linha de baixo, da segunda linha, nós temos uma expressão bem fraca do CD10, que pode estar presente em boa parte das LLAs-Bs. Nesse segundo gráfico da segunda linha, nós temos uma expressão fraca de CD22. Então, olha só, a gente já tem 3 marcadores linfóides B, o CD19, o CD79A e o CD22, o que nos praticamente fecha a linhagem B. Agora começa a complicar um pouco. Então, nós vamos ter aí, agora no próximo gráfico, a expressão do CD13. Não é uma expressão fraca, não. É uma expressão forte, moderada, né? Está bem marcado. No próximo gráfico, a expressão do CD33, uma expressão fraca, mas está expresso. E o CD25, que, na verdade, é um aberrante. Eu vou parar por aqui para dizer o quanto é importante essas expressões. Alguém aí pode estar pensando, puxa, essa é uma leucemia com linhagem mista, mieloide, linfóide B? A resposta está naquele gráfico lá da primeira linha, o quinto gráfico. A mieloperoxidase é negativa. Isso confere aqui para a gente que não, essa não é uma leucemia mista, porque a gente teria que ter a mieloperoxidase para fechar como mista. Essa é uma leucemia linfoblástica aguda B, com expressões aberrantes de antígenos mieloides, nesse caso, o 13 e o 33.
CD25 é uma aberrância imunofenotípica, que a gente vai comentar um pouquinho. Depois a gente tem o CD123 na linha de baixo, que é uma aberrância também, e o CD58, que, assim como o CD123, ele tem uma importância bastante grande depois, no acompanhamento dessa leucemia, no estudo de doença residual mínima. Então, o próximo, por favor, Bianca. Nós temos como antígenos expressos o 10, o 13, aqui está em ordem, né? Mas então eu vou sair um pouco dessa ordem e colocar que a gente tem expressos B, 19, 22, 79A. Os imaturos, o 34 e o TDT. E os aberrantes, 13, 33 e o CD25. Eu estou destacando o que é mais importante nessas expressões. Por quê? Primeiro, nós podemos fechar eu coloquei hipótese diagnóstica, me perdoem, na verdade é o diagnóstico mesmo. Podemos fechar esse diagnóstico com uma leucemia linfoblástica aguda B. E a nota, que é muito importante, é que a presença desses antígenos 13, 33 e CD25 sugerem fortemente o diagnóstico de LLAB Filadélfia positivo. O que, portanto, o gancho que a gente queria aqui durante toda essa apresentação, que, portanto, a correlação com a citogenética e a biologia molecular vai ser muito importante. O próximo. Aqui duas referências importantes, mostrando justamente esse imunofenótipo no subtipo de LLAB Filadélfia positivo. Então, se vocês tiverem oportunidade, são duas referências muito importantes, mostrando exatamente esse imunofenótipo. E para finalizar, então, aqui a classificação OMS CD22, 2022, desculpem, e nós vamos encontrar lá na quinta linha, justamente o subtipo, então, a leucemia linfoblástica, leucemia linfoma linfoblástico B, que tem a fusão BCR-ABL. Na 2016 era muito semelhante, né? Ela falava da translocação 922, e o BCR-ABL, notem aí que a forma de escrever mudou, tá? É apenas uma formalidade, mas é importante vocês saberem que a forma de escrever o BCR-ABL mudou. Próximo, por favor. Então, finalizando aqui e abrindo para os colegas que vão discutir a citogenética e a biologia molecular, é claro que o estudo imunofenotípico ele é primordial, não tem como fechar uma leucemia aguda sem ele, mas a correlação com a citogenética e a biologia molecular vai nos mostrar, a classificação de acordo com a OMS, a predição prognóstica e o direcionamento da terapêutica. Então, a gente chegar até a biologia molecular vai ser fundamental na história evolutiva dos casos dos pacientes. Obrigada. Excelente, Beth, muito obrigado por esse passeio aí na LLAB, esse caso clínico fantástico que, assim, para quem trata, né, adulto, isso é bem mais frequente, né, em criança é menos frequente, LLAB, Filadélfia. Agora a gente vai receber a Daniela Borri, nossa super mestre em hematologia, especialista em citogenética, do Hospital Israelita Albert Einstein, e também aqui da Flow Mentor, nossa citogeneticista Mor. Dani, vai lá. Obrigada, doutor Rodrigo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada, doutora Beth, pela aula incrível. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o papel da citogenética no diagnóstico e estratificação das leucemias linfóides agudas. Próximo.
Então, como a doutora Beth já comentou, peraí que aparece. A LLA é caracterizada por alterações genéticas que bloqueiam a diferenciação, promovem a proliferação das células precursoras e são importantes na estratificação de risco. Ela é mais comum, mais frequente em crianças. Em adultos, ela tem um pior prognóstico. Os rearranjos cromossômicos e as aneuplodias são as alterações genéticas mais frequentes nas leucemias linfóides agudas B. E os rearranjos cromossômicos, eles levam uma desregulação de oncogenes e expressão de genes com fusão quimérica. As anormalidades secundárias, elas também alteram o prognóstico e do subtipo. E essas alterações secundárias, que são os subclones, eles podem aparecer as microdeleções dos genes IKZF, CDKN2AB, PAX5, RB1, ETV6, e também as mutações da via do RAS. Próximo. Aqui eu trouxe esse slide para mostrar a frequência das alterações genéticas de acordo com crianças, aqui em cinza são os jovens adultos e o adulto acima de 40 anos em azul. Como a doutora Beth falou, aqui o BCR-ABL, ele é bem frequente em adulto, menos frequente em crianças, mas a gente tem uma maior frequência em crianças, que são as hiperdiploidias, o ETV6 HUNX1, que na verdade é a translocação 1221, que é uma translocação crítica que nós não conseguimos visualizar no cariótipo, então por isso é necessário utilizar a citogenética molecular, ou PCR. E a gente tem aqui também, importante em adulto, os rearranjos do KMT2A, low hipodiploidia em adultos, e a gente tem aqui, eu acho que não cabe a nós falar hoje, mas a gente tem Philadelphia-like, que é um subtipo bastante importante. Acho que é interessante pensar uma aula de Philadelphia-like. Então, ela é mais frequente em jovens adultos. Então, esse é o panorama das frequências e a população. Próximo. Quais são as técnicas que a gente utiliza hoje para identificar os subtipos genéticos? Então, a gente tem a citogenética, que temos a citogenética convencional, que é o cariótipo, a citogenética molecular, que é o FISH, a gente tem o PCR, a gente tem o sequenciamento, a gente tem o SNP array e a gente tem os arrays de expressão gênica. Então, a gente tem... esse daqui são os subtipos genéticos, de acordo com... subtipos de acordo com as alterações genéticas, que é exatamente o que a doutora Beth já mostrou, mostrando aqui, então, a importância dos diagnósticos genéticos das leucemias linfóides agudas. Próximo. E aqui, o FISH, a gente consegue ter um diagnóstico rápido. Então, depois do resultado da citometria, que sai antes, a gente, o médico, normalmente, ele pede um painel de LLA, né? Já que no diagnóstico ele ainda não tem nenhum resultado, então ele pede o FISH painel para LLA. E o FISH painel LLA, a gente consegue detectar a trissomia do cromossomo 4, ou a deleção do chique, ou o rearranjo com PDGFR-alfa, rearranjos com MYC, a deleção do gene CDKN2AB, a translocação 922, a trissomia do cromossomo 10, rearranjos com o gene KMT2A, a translocação críptica 1221, que é o ETV6 HUNX1. Aqui também a gente consegue detectar a amplificação, o AMP21. Também, com essa sonda, a gente também consegue de responder se ele também faz descartar ou diagnosticar esse subtipo. O rearranjo do gene TCF3, rearranjos com o gene GH e o rearranjo do gene CRLF2. Então, a gente tem um painel bem completo
E ao diagnóstico, ele é super recomendado para a gente tentar classificar o subtipo genético. Próximo. Então, aqui entrando agora no caso clínico, que a doutora Beth apresentou, a LLA, a translocação 922, ou rearranjo BCR ABL1. Agora a gente mudou, então a gente tem esses 2 pontinhos, que significa na citogenética. Os 2 pontinhos quebra, esses 2 significam quebra, e o segundo cola. Então, é quebra e cola. Então, isso significa esses 2 pontinhos, quebra e cola, formando o rearranjo. Então, aqui a gente tem a LLA em adulto, a translocação 92 aparece de 25% a 50% das LLAs em adultos. A isoforma, que aparece 50% da isoforma do P190 e 50% do P210. As deleções mais frequentes são dos genes IKZF1, do gene CDKN2AB e o PAX5. Em adulto, confere mau prognóstico. Qual o melhor material para a gente fazer os exames laboratoriais? Preferencialmente medula óssea. Então, quais são os exames indicados para a gente detectar essas alterações genéticas? Começando com o cariótipo, o painel LLA, que o cariótipo a gente consegue liberar em 5 dias, e o FISH a gente consegue liberar até em 2 dias, então o diagnóstico, quando ao diagnóstico a gente consegue liberar bem rápido para poder, inclusive, ajudar na estratificação e no tratamento. E é importante a realização do PCR ao diagnóstico para, então, ter um segmento posteriormente desse paciente. Próximo. Aqui eu trouxe para ilustrar, então, como é a translocação 922. Então, o gene ABL1, ele está no braço longo do cromossomo 9, aqui no... Aí estou mostrando com a minha seta, onde está aparecendo, desculpa. No cromossomo 9, o gene BCR, ele se encontra no braço longo do cromossomo 22, então existe uma quebra do cromossomo 9 e no cromossomo 22, onde estão os genes BCR e ABL1, eles trocam esses cromossomos, trocam esse segmento e formam, então, no cromossomo 22, que está o gene BCR, uma sequência, uma parte da sequência do ABL1 se conecta com o BCR, formando, então, o conhecido chamado cromossomo Filadélfia. Então, o cromossomo Filadélfia, ele fica no cromossomo 22. Então, aqui do lado esquerdo, o cariótipo, para ilustrar, então, o cromossomo 9, ele fica, do lado direito, ele fica com, a parte do telômero do Q, ele fica com uma partezinha branca que veio do cromossomo 22, e o cromossomo 22, do lado direito, ele fica menor. É muito fácil da gente visualizar isso no cariótipo. Nós temos muito pouco, mas nós temos alguns casos que tem uma translocação tríptica que não é detectável no cariótipo. E também nós temos translocações onde envolvem mais do que esses 2 cromossomos, o 9 e 22. Podemos ter translocações tripla, quádrupla, onde envolvem mais cromossomos. E aí é necessário confirmar, né, o cariótipo, né, o rearranjo BCR-ABL, com o FISH que está do lado direito. No FISH, essa metodologia, a gente tem a sequência do ABL1, que é o fluorocromo vermelho, e a sequência para o gene BCR, que está ligado a um fluorocromo verde. Então, a gente tem um fluorocromo, um spotzinho verde, que é o BCR normal, do cromossomo 9 normal, desculpa, 22 normal, e o ABL1 vermelhinho, que é do homólogo do 9 normal. E aí, quando existe a quebra do 9 e do 22, e eles trocam o segmento, então eles se conectam. Então, a ABL1 se conecta com o BCR, e o BCR se conecta com a ABL1. Então, a gente vê isso facilmente nessa metodologia de FISH. E lembrando que a metodologia de FISH, a gente visualiza a célula.
Então, e assim como o cariótipo, lembrando que a gente precisa de células viáveis para conseguir as células em metáfase. Era isso que eu queria falar de citogenética. Obrigada. Obrigado, Dani. Que bom, hein? Nossa, eu tô assim, embasbacado com o passeio. Né? A gente parece que vai montando o quebra-cabeça. E é que agora sobrou para mim, para eu fazer aí o tricô, né? Montar aqui a coxa de retalhos. Pode passar um, por favor? Então, eu acho que ficou bem claro aqui para todo mundo, né, que a gente está lidando aqui com a história a gente está fazendo história da medicina, porque a Beth falou da morfologia, mostrou a citoquímica, mostrou as células, depois falou do fenótipo, mostrou os gráficos de imunofenotipagem, daí chegou a Dani mostrou a quebra cromossômica, a troca de material, e depois como que você, as técnicas disponíveis para você encontrar esse material, e tudo isso se resume em quê, né? A biologia molecular, na verdade a gente podia falar a biologia da célula, ela tem as interações entre o RNA e o DNA, trazendo proteína que vai estar expressa ou não vai estar expressa, que vai ser, na verdade, a expressão genotípica daquela célula, que vai se refletir num fenótipo, e junto com os fatores ambientais que a gente conhece hoje, tão, vamos dizer, mundialmente espalhados, a gente, embora que eles mudem, uma hora faz bem, outra hora não faz mais bem, toda essa salada vai definir o que é saúde e o que é doença. Então veja que quando a gente está no laboratório, ou a gente está na clínica, ou aonde o nosso local de trabalho, quando a gente está envolvido na saúde, se você olhar para um paciente ou para uma amostra, um tubo de EDTA, é isso aqui que tá, essa história que está sendo contada. E quando você pensa nas múltiplas possibilidades de fazer um diagnóstico, me sempre vem na cabeça assim, por que eu trabalho num laboratório de morfologia? Por que eu trabalho num laboratório de biologia molecular, de citogenética, de citometria de fluxo? Por que não trabalha todo mundo junto? Por que a gente não integra as técnicas? Qual que é o impacto no custo? Qual que é o impacto na velocidade? Qual que é o impacto no paciente? Como que a gente agrega o valor no resultado? Como que a gente une as forças? Olha só o tanto de sabedoria, a gente tem 72 pessoas nessa sala. Então, pode passar o próximo, por favor? Vamos falar aqui um pouquinho da LLAB. Então, na LLAB, por exemplo, quando você olha do ponto de vista molecular, você consegue ter pelo menos 20 subtipos dentro da LLAB, agrupados por perfis de expressão gênica. Quando você agrupa esses 20 subtipos, você consegue olhar pelo menos 3 grandes características de cada subtipo. E essas 3 grandes características, elas estão ali relacionadas com, como a Dani já mencionou isso no outro slide, aneuploidias, rearranjos que estão, né, desregulando oncogenes ou fatores de transcrição, ou os dois, e mutações de ponto. Agora, você imagina, é um Lego, né? Então, eu e a Beth, a gente é dessa época, a gente brincava com Lego. Então, do Lego, você vai trocando, você muda totalmente a conformação quando você troca uma peça. E aí, onde que para LLAB, essas trocas, esses rearranjos, eles interagem principalmente? Principalmente no desenvolvimento do linfócito B. Então, o slide que a Beth mostrou, né, da ontogenia ali B, onde os precursores... E lembra, Beth, quando a gente tinha ainda EGIL, e aí a gente classificava LLAB transicional, porque a cadeia MI do citoplasma já estava aparecendo, mas a IgM ainda era só menos de 20%, então você colocava que era transicional. Hoje não tem a transicional mais, mas tem protocolo que ainda usa. Então, veja que a coisa ainda não está sedimentada, ainda dá tempo, ainda tem muita coisa para a gente descobrir. Outra coisa desse emaranhado genético que acontece é que envolve proteínas reguladoras do ciclo celular, proteínas reguladoras de sinalização das quinases. Então, aí a gente já pensa aqui em bloqueador de drogas alvos que bloqueiam o motorzinho que a quinase liga. E principalmente também regulação da cromatina, e a gente já lembra da morfologia. Puxa, eu vejo morfologia, então por que a LLA, L3, o
o Burkitt, vamos dizer assim, ele era um dia LLA, mas aquela cromatina não era. Então veja que a história agora vai sendo meio que revelada, né? Pode passar? Então, eu acho que assim, o nosso papel aqui é tentar realmente integrar. Né? E aqui no Flowing, esse espaço, que eu falei no começo, de 2 reuniões, uma reunião aberta para o Brasil inteiro e uma outra reunião para os membros, a gente vai focar aqui em juntar o quebra-cabeça. Citometria, citogenética, homeograma, biologia molecular, para a gente agregar valor para o paciente, porque no final de tudo, nosso trabalho tem uma pessoa ali que tem mãe, que tem pai, que tem filho, que tem avó, que tem vizinho, que tem alguém que ama lá. Porque nisso tudo a gente consegue responder algumas perguntas, tipo valor de prognóstico, potencial de droga-alvo, desenvolver teste reflexo no nosso laboratório para que a gente economize dinheiro do público, dinheiro do povo, né, que é nosso dinheiro. Né, o teste reflexo, você tem morfologia, o raciocínio clínico, como a Beth mostrou, o hemograma. Então, hemograma, raciocínio clínico, morfologia, citometria de fluxo, citogenética molecular, todo mundo integrado, um respondendo a pergunta do outro. E isso vai fazer com que a gente ganhe expertise de toda a equipe de saúde, mais os bioinformatas, trazendo a inteligência artificial para automatizar processo que pode ser automatizado, onde o humano vai validar, vai construir, mas não vai lá, vamos dizer assim, é a mecanização do campo, né? Então, no século XIX, a gente deixou de plantar lá e arar o negócio, colocar sementes para crescer. E aí levou um arado do trator para lá. Então, a gente tem que ir construindo isso, é nosso papel. A disponibilidade dos testes é um super desafio. A gente sabe, a biologia molecular ela está ainda muito aquém, né, da disponibilidade da maioria da realidade do Brasil, principalmente no Sistema Único de Saúde, mas também na saúde suplementar, que hoje tem uma crise absurda dos planos de saúde, porque a remuneração é por teste ou por serviço e não por valor. Então vejam que a gente tem realmente uma avenida para trabalhar, para crescer. A gente está esgotando o nosso tempo, eu não sei, eu estou sem acesso ao chat, não sei se a gente tem perguntas. As perguntas são todas por lá. Deixa eu dar uma olhada, acho que não tem. Então, na verdade, assim, estamos em cima da hora. Eu queria agradecer a presença aqui da nossa convidada, a doutora Elizabeth Xisto Souto, da Daniela Borri, de todos vocês. A gente teve 73 pessoas na sala. E lembrando, o Flowing tem uma aula aberta, que é essa aula aberta. Permaneçam no grupo do WhatsApp, porque a gente vai dar todas as outras informações para a próxima aula, para o grupo fechado, para o mapa mental, as discussões interativas e todas as coisas que a gente puder lembrar e trazer para vocês. Esse é o mês da leucemia linfóide aguda B, LLA-B. Então, a gente vai discutir tudo de LLA-B, absolutamente tudo. A próxima aula, que é a aula do grupo de membros, é doença residual mensurável em LLA-B. Uma abordagem integrada, não é só citometria. Então, uma boa noite para vocês, gente. Muito, muito, muito obrigado. E a gente vai se vendo lá no grupo. Vamos conversar lá, tá bom?